Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Karina Giassi e eu sou professora e diretora pedagógica da Escola de Ultrassom. Hoje a gente está aqui com um conteúdo um pouco diferente. Eu vou responder umas perguntas que me fizeram ao longo do tempo e que eu acho que é importante quando a gente pensa em carreira de ultrassonografia. Se você já me conhece, segue meu Instagram, lá eu divulgo bastante coisa sobre técnica de ultrassom, teoria e tal, mas eu acho que esse aspecto de carreira, ele é pouco falado. Culpa minha mesmo. Então eu decidi responder algumas perguntas que me fazem, que eu acabo respondendo no direct do Instagram mesmo, só que eu acabo não falando de uma forma geral. Mas vocês vão entender que a carreira de ultrassonografista, ela pode ser bem legal, bem prazerosa e bem maleável, vamos dizer assim. E eu vejo vamos começar respondendo algumas perguntas, então? E eu espero que as perguntas guiem você na escolha da carreira como ultrassonografista, enfim, como médico que tem a imagem como aliada. A primeira é: qual foi o momento ou o evento específico que fez você escolher ultrassonografia como carreira? Foi algo que viu em alguém ou algo que experimentou? Olha que interessante. Eu sou formada em radiologia, eu sou especialista em radiologia, título pelo CBR e tudo, e eu fiz minha residência no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Eu tenho um doutorado na USP, inclusive, e eu tenho um R4 em radiologia torácica. Então, em 2014, 10 anos, eu era boa pra caramba em laudar tomografia de tórax. Não era boa real. A coisa que eu mais fazia da vida era laudar tomografia de tórax. E eu adorava a radiologia torácica porque envolvia muito raciocínio clínico. Você precisa pensar muito naquilo que o paciente sentia e na história e na evolução para poder chegar num diagnóstico naqueles padrões tomográficos. E aí, o que aconteceu? Eu saí do Sírio-Libanês e fui morar em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e eu tô lá até hoje. Ah, Karina, por que você saiu do Sírio-Libanês se sua carreira estava dando looping, você estava fazendo doutorado? Vamos lá, eu tenho um marido. Meu marido, ele nunca foi fã de ficar em São Paulo, ele não queria ficar em São Paulo. Ele queria ir para o interior. Eu já o tinha levado para São Paulo para ter uma excelente formação. E ele decidiu que ele realmente não queria ficar em São Paulo. Então chegou um momento em que eu devia decidir. O que é mais fácil de achar, um emprego ou um marido? Um emprego é mais fácil de achar do que um marido hoje em dia. Então eu não pensei duas vezes, eu falei, tá bom, vou para Bento Gonçalves. Quando eu cheguei em Bento Gonçalves, com toda a minha formação, pompa e circunstância, eu percebi que a vida não é bem assim. E eu não ia conseguir trabalhar com tomografia de tórax exclusivamente. Então eu virei radiologista geral. No virar radiologista geral, a vida ganha-pão do radiologista geral deixa eu tomar uma água. O ganha-pão do radiologista geral, principalmente no interior, é ultrassom. Então o que me foi oferecido é fazer um monte de agenda de ultrassom. Junto dessas agendas você vai lá e lauda umas tomografias, lauda umas ressonâncias, lauda algumas outras coisas. Então comecei a fazer ultrassom por obrigação. É claro que eu fui muito bem formada em ultrassom, minha residência era excelente. Mas o que aconteceu lá em Bento foi bem inacreditável, assim. De repente, por conta do jeito que eu lidava com os pacientes, por conta das habilidades que eu tinha aprendido na minha residência, as pacientes começaram a pedir para fazer exame comigo. Paralelamente a isso, na ginecologia da cidade, eu sempre fui muito direta nos meus laudos. Eu tenho um certo ranço, desculpa se você é essa pessoa. Eu não sou, eu tô no meu canal, tenho direito de falar. Eu tenho um certo ranço com quem é muito prolixo em laudo e com quem
não ajuda o médico assistente no laudo, que escreve o laudo de um ultrassom ou de uma imagem, enfim, apenas para dizer, nossa, olha como eu sei escrever rebuscado. Eu acho que a gente é a ponte entre o médico que pediu o exame e o diagnóstico e a cura do paciente. Então, a gente tem que fazer esta ponte ser atravessada da forma mais simples possível. Então, eu tenho como característica dar laudos, me posicionar nos laudos. Se eu acho que eu vi um cisto hemorrágico, eu não vou dizer que eu vi uma formação arredondada, rendilhada. Não, eu vou dizer cisto hemorrágico no ovário esquerdo, ponto. É isso que eu vou dizer. Isso serve para todas as coisas que eu vejo. Se eu tenho certeza, eu vou dar um diagnóstico e eu vou ajudar de uma forma mais simples possível. E aí eu lembro que já nos primeiros meses que eu cheguei na cidade, meu marido me falou assim, Karina, teve uma reunião da ginecologia no hospital. Eu não trabalhava no hospital, eu trabalhava numa outra clínica. E a tônica da reunião foi, quem é esta Karina Giassi, que está fazendo uns laudos absurdamente diferentes e diretos e que está me ajudando? Essa foi a tônica. A partir daí, as médicas começaram a mandar mais para mim, por quê? Porque eu resolvia melhor. Os pacientes começaram a me procurar, por quê? Porque, primeiro, eu escutava as pacientes, eu conversava durante o exame, e eu não tinha problema em falar o diagnóstico para elas, porque eu sabia que não ia entrar em conflito com o médico assistente. Ainda assim, não foi o turning point, porque eu gostava muito de ressonância e tal. Eu acho que o grande turning point, vamos dizer assim, foi quando eu engravidei. Alguns anos depois eu engravidei. E na hora de voltar a trabalhar, aí engravidei em 2019, tive o filho na pandemia. E aí fiquei em casa um tempão, uma gravidez horrível e tal. E na hora que eu fui voltar, eu não queria mais voltar. Eu não queria mais voltar para fazer 1000 coisas, assim, uma agenda de 1 milhão de exames, mais tomografia, mais raio-x, tudo junto no mesmo período. Isso estava me afetando. Falei, não, eu só quero fazer ultrassom. Eu só quero fazer ultrassom das pacientes que me procuram. Aí me falaram, não, você não pode fazer isso. A gente não quer pacientes, a gente quer números. Bom, eu quero pacientes, então eu vou me demitir. Aí me demiti e abri minha própria clínica de ultrassom. E aí desde então eu trabalho apenas com ultrassom. Então não foi um conjunto, uma coisa só. Foi um conjunto de coisas que foram acontecendo ao longo dos anos. E isso me deixou... Hoje eu sou extremamente realizada fazendo ultrassom. Extremamente realizada. E eu só faço ultrassom como exame. Não laudo mais ressonância, não faço mais nenhuma outra coisa. Então essa é a história da minha decisão. Vamos para a segunda pergunta. Houve algum professor, mentor ou colega que influenciou sua escolha pela ultrassonografia? O que essa pessoa fazia que despertava a sua admiração? Eu tenho dois. O primeiro todo mundo sabe, é a Luciana Chamier. É uma mentora, inclusive. Ela é uma das referências mundiais, eu não canso de elogiar ela, essa mulher é maravilhosa. A Luciana me ensinou que pode, sim, ser possível trabalhar sozinha com ultrassom para a mulher. E o outro, que eu acho que essa história é mais legal, é o Serjão. Serjão é o Antônio Sérgio, e ele era meu assistente lá no Sírio-Libanês, e era um dos caras que... Ele era a grande referência, ele era aquele ultrassonografista que o Calil pedia, enfim, que os grandes médicos pediam quando tinham alguma dúvida. E ele tinha uma coisa que a gente brinca que era o espírito que baixava nele. Porque alguma coisa inexplicável no jeito que ele fazia, ele mudava o preset para um azul lá, e a gente matava de rir e falava, quando o Serjão muda o preset para o azul, ele vai achar alguma coisa. E às vezes a gente vinha para passar o caso para ele vinha conferir o caso que a gente tinha recém-feito, e aí a gente falava, olha, eu vi tal coisa. Ou eu não vi nada, não sei. Aí ele ia lá, fazia o ultrassom, e a gente olhando o ultrassom que ele fazia. E aí ele dava uma respirada funda,
fazia, mexia, mexia, de repente, pum, aparecia, sei lá, um apendicite que tu não tinha visto, ou uma diverticulite que tu não tinha visto, ou um nódulo, qualquer coisa que tu tinha comido. Eu falava, caramba, né? Não é possível. E não era só R1, sabe? Eu era R2, já era R3, essas coisas continuavam acontecendo. E aconteciam com todo mundo. Eu falava, cara, esse cara é diferenciado. O que será que um cara assim tem de diferente? Caramba, né? O cara faz um método ser um método melhor, às vezes, do que um método axial. Então, esse jeito de ele encarar o ultrassom como uma coisa que, assim, dá para ver mais do que os outros. Basta ter um pouquinho de paciência, basta ter um a mais, que ninguém sabe até hoje, mas eu acho que esse a mais chama experiência. Isso despertava muito minha admiração. O Serjão hoje está nos Estados Unidos. Serjão, se você um dia ver esse vídeo, tá aí minha admiração por você. Mais uma pergunta. Antes de se decidir seguir a ultrassonografia, quais dúvidas ou dificuldades você enfrentou? Como que superou essas barreiras? Aí tem uma coisa do patinho feio do ultrassom, né? Como eu fiz a minha residência em 2014, fiz num lugar onde ressonância e tomografia eram os grandes métodos, sem dúvida eram os grandes métodos, e que os melhores profissionais vinham realmente, estavam começando a aprender, sei lá, difusão, perfusão, técnicas novas de ressonância, espectroscopia, sei lá. O ultrassom ele era deixado meio de lado na minha residência. E aí isso na minha cabeça me deixou assim, quem sabe tomografia e ressonância sabe mais, é melhor do que quem sabe ultrassom. Então quem sabe ultrassom deixa meio de lado, exceto o Serjão. E não é assim. E não é assim. Hoje, quando você está no interior, primeiro, à medida que o tempo foi passando, as máquinas de ultrassom elas tiveram uma melhoria, uma evolução na qualidade de imagem absurdas. Talvez até maior do que proporcionalmente tomografia e ressonância. Tá absurdo. Isso permitiu com que a gente conseguisse ver melhor. Por exemplo, era difícil ver apêndice no ultrassom há muito tempo atrás, né? Apêndice normal no ultrassom. Hoje eu vejo em todos os pacientes. Eu consigo ver. Por quê? Porque o aparelho me dá recurso. Hoje a gente tem elastografia, a gente tem um Doppler muito bem feito, a gente tem os recursos do ultrassom que te permitem ver a fisiologia dos órgãos muito melhor ajustadas. Então o ultrassom não é mais o coitadinho. Mas eu achava. E essa era a grande dificuldade. E aí eu tinha uma grande dificuldade em largar os métodos axiais justamente para achar que eu não ia ser rebaixada como radiologista. E não. Hoje no interior eu vejo que a maneira que eu tenho de estar mais próxima da qualidade de atendimento do Hospital Sírio-Libanês é fazendo ultrassom. Por quê? Porque o aparelho que eu tenho é o mesmo aparelho do Sírio. Porque o jeito que eu vejo é o mesmo jeito que os profissionais de lá. Diferente de que se eu olhar uma tomo de 2 canais, de 10 canais, 15 canais, 20 canais, enfim, feito por um técnico, por exemplo, que não sabe ajustar a dose direito, ou por contraste, que não sei o que não ficou direito, isso muda bastante a avaliação, né? Agora, ultrassom não. Ultrassom é dependente de você. Se você sabe ver, você está fazendo igual o exame do Sírio-Libanês. Então, isso foi uma dificuldade que eu enfrentei, que eu consegui superar. Vamos lá. Como a ultrassonografia mudou a sua visão sobre medicina e cuidado com os pacientes? O que ela trouxe para a sua vida além do trabalho? A pergunta é muito legal. Porque quando eu trabalhava com mais métodos axiais, eu realmente era só mais uma. Eu nem sempre conseguia. Eu fiz diagnósticos incríveis, sim, com tomografia. Eu fiz diagnóstico, por exemplo, de trombose de veia mesentérica num exame sem contraste de tomografia. Sim, então eu fiz bons diagnósticos, sem dúvida. Mas o ultrassom me permitiu o seguinte: me destacar
no mercado com os meus laudos, chamar a atenção dos médicos da minha cidade por conta do jeito que eu escrevo os meus laudos e o jeito que eu converso com as pacientes e que eu entendo e que eu ouço. Afinal, uma das habilidades do médico é escutar. A gente precisa escutar os nossos pacientes. E por escutar, e por ter esse conjunto de habilidades, hoje eu sou reconhecida na rua, na minha cidade. Pessoas vêm e agradecem meu atendimento, me recomendam para outras pessoas. Então hoje eu me sinto mais próxima do que é um médico. Apesar de, sim, eu ter feito diagnósticos muito legais, às vezes a gente não sabe o que aconteceu com o paciente. E quando a gente trabalha direto com o paciente, nessa assistência em imagem, você recebe um reconhecimento muito maior. Você sabe o que você está fazendo. Então, para quem gosta disso, eu acho que é uma área sensacional. Você acha que alguns profissionais descobrem a sua vocação em ultrassonografia apenas durante a prática? Se sim, quais sinais ajudam a perceber que estão no caminho certo? Aqui eu tenho uma métrica, tá? Eu tenho uma métrica. A métrica se chama, os pacientes voltam. A grande métrica se chama quantos exames na sua agenda estão escritos com doutora Karina, com doutor fulano. Essa é a principal métrica de que você está no caminho certo. Se você faz o exame e não se destaca, você não vai ter indicação. Você só vai ser mais um. Independente de você ter uma super vocação para mexer na máquina, talvez, a ultrassonografia não é uma área em que você mexe na máquina, é uma área que você lida com o paciente, é uma área em que você conquista o médico solicitante, é uma área em que você objetivamente ajuda a determinar um desfecho de determinadas condições. Então, a métrica é: os pacientes voltam, sua agenda está cheia com a doutora Karina, com o doutor fulano. Quais características pessoais você acha que indicam que alguém nasceu para ser ultrassonografista? Até me ajeitei aqui, me arrumei, porque eu acho que o nasceu é muito forte. Ninguém nasceu para ser ultrassonografista. Nascer para ser ultrassonografista é muito forte. Sei lá, eu acredito que alguém nasce para ser atleta, de repente, né? Alguém nasce para ser engenheiro. Não sei, eu acho muito específico, porque é uma subespecialidade no meio da medicina. Eu acho que a gente nasce mais para ser médico. Gostando de ser médico, você tem algumas habilidades que te levam a ser um melhor ultrassonografista. Primeiro, ter habilidades manuais e gostar de videogame. Você vai passar o resto da sua vida mexendo todo dia numa máquina com duas mãos. Uma com transdutor, para procurar o paciente, as coisas no paciente, a outra para operar o aparelho. Então, você precisa ter uma noção de botões, do que cada botão faz. É um videogame. Então, quanto mais você jogou videogame ao longo da vida, melhor você tem aquela habilidade de o que é para cima, o que é para baixo é para baixo, o que é para um lado é para um lado, o que é para o outro é para o outro. E eu não sei aqui se tem alguém que já jogou RPG online, em que você está numa raid e aí você, sei lá, precisa castar um monte de magia e precisa saber o tempo em que faz aquilo, e quando olha aquilo, e quando bota qual botão, e quando... enfim, você tem que ter uma sincronia entre apertar botões e mexer o transdutor e mexer o personagem. E eu acho que saber jogar videogame é fundamental para fazer ultrassonografia assim, bem. Essa parte técnica. E a parte humana? Você tem que gostar de pessoas. Você tem que saber ouvir. Você tem que saber colher uma boa história. Você tem que gostar de pensar no que o paciente pode ter. E tem que ter paciência em procurar. Acho que são as grandes habilidades. Outra que eu gosto de falar é entender o conceito de vetor, né? Entender o conceito de vetores, quanto mais força você coloca, mais para frente, para trás, para um lado, para o outro, os vetores,
e conceitos tridimensionais para se guiar como um GPS dentro do paciente, eu acho que isso é fundamental também. Tem gente que não tem isso interno, viu? Confunde atrás com a frente, frente com trás. Karina, você pode compartilhar uma experiência na sua trajetória, seja inesquecível, que confirmou que você estava na área certa? Eu vou responder essa pergunta de um jeito mais torto, tá? Vou responder às vezes que eu errei e que eu fui relativamente crucificada por isso. Uma é uma das mais importantes, assim, eu tinha recém chego na cidade, estava na clínica e fazia bastante exame, tinha aquela história, agenda de 15 em 15 minutos e tal, e eu fazia tudo. E aí passou um ano, voltou uma paciente para fazer um exame de carótida. Na correria, eu não olhei que eu tinha feito o exame anterior. Aí eu fui lá e fiz o exame e vi um negócio. Dei o laudo. Algumas semanas depois, o dono da clínica me chama para uma sala, uma reunião com os outros sócios da clínica. Pega um exame anterior, pega o exame atual, mostra para mim a diferença dos dois exames, e aí ele fala assim: olha, Karina, a gente te contratou porque você era boa, mas isso aqui só me mostra que você está fazendo exame nas coxas. Gente, eu não sabia nem como responder, eu só chorava. Eu só chorava, só chorava, só chorava. Aquilo ainda dói em mim, porque eu não conseguia confrontar, dizer: "Não, não faço exame nas coxas, não é possível. Eu só errei, mas eu não faço exame nas coxas". Porque aquilo me doeu tanto, eu tenho uma autocrítica muito grande, eu tento fazer sempre tudo certinho. E o que que acontece? Às vezes a pressão por fazer um monte de exame, o tempo todo, te pega num momento em que você erra. Só que eu não consegui falar isso, só conseguia chorar. Consegui chorar, chorar e falei: "Eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa, não sou essa pessoa, não sou essa pessoa que faz qualquer coisa". E isso me confirmou que eu estava na área certa, porque é o que eu gosto de fazer, né, eu quis provar justamente o contrário. Assim, daqui pra frente, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou eu vou mostrar que não sou assim. Então isso meio que comprovou que eu estava na área certa. Talvez se fosse em outras áreas eu faria do mesmo jeito, né, porque é uma característica minha talvez. Mas, de qualquer forma, acho que isso impacta. O que você diria para alguém que está indeciso sobre seguir ultrassonografia? Existe algo que você poderia dizer para essa pessoa para ajudar ela a decidir? Sim, eu acho que para decidir a favor ou contra a carreira de ultrassonografista, eu tenho que dizer: se você vê o paciente como números, você não deve fazer ultrassom. Se você vê o paciente como mais um, você não devia nem ser médico, para falar a verdade. Para ser um bom ultrassonografista e decidir seguir a carreira de ultrassonografia, você tem que gostar de mexer em máquina, você tem que gostar de conversar, você tem que gostar de escutar. Você tem que gostar de viver o momento, de fazer o exame pensando naquilo que está acontecendo naquele momento. E nada mais que isso. Você não pode fazer um exame pensando no almoço, pensando na morte da bezerra, porque senão você vai falhar. Se você gosta de viver o momento e fazer aquilo que você está fazendo, pensando naquilo, você pode ser um bom ultrassonografista. Se você gosta de uma rotina relativamente tranquila, no sentido de que você vai estar numa sala conversando com um ser humano, recebendo informações daquele ser humano e raciocinando baseado na imagem, você pode ser um bom ultrassonografista. E aí acho que vem a última pergunta. A habilidade de se conectar com os pacientes é uma coisa que a gente desenvolve ou já vem com a pessoa? Você acha que isso impacta no trabalho do ultrassonografista?
Para mim, qualquer habilidade vem com a prática, tá? Não nasce com a pessoa. Algumas são mais comunicativas, outras menos, mas se você não tiver o interesse, você nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. E a habilidade de conexão pessoal, de relacionamento, para o médico e para o ultrassonografista, se você quiser se destacar. Se você não quiser se destacar e fazer um trabalho qualquer, opção sua. O que eu estou dizendo é que você precisa para se destacar. Se você quer se destacar, você precisa desenvolver a habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. Você precisa entender que quem chegar ali para fazer exame não vai estar no momento bom. Quem chega ali para fazer exame não acertou na loteria. Ele chega ou porque está com alguma dor, ou porque está com algum problema, ou porque o médico mandou. Ele não queria estar lá. Eu, quando vou fazer exame, eu não queria estar fazendo exame. Você acha que eu estou lá na fila do exame todo dia para fazer porque eu gosto? Não. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. E a partir daí, você alinha a sua comunicação com o paciente. E isso é uma coisa que vai ser desenvolvida. Impacta muito no trabalho. Bom dia, apresentação, um sorriso no rosto, um eu entendo, uma empatia, um não querer apressar. São coisas que marcam os pacientes, que fazem eles voltar. Ah, você vai pegar paciente chato? Vai. Vai pegar paciente insuportável? Vai. Esses dias eu peguei uma senhora que entrou na sala, ela levantou da poltrona falando assim: tu é uma irresponsável de colocar uma poltrona tão baixa para velho. Puta, aí começou o dia bem, hein? Ela entrou, ela falou assim: vem cá, por que tu não dá desconto para quem paga em dinheiro? Eu falei, não, dou desconto no Pix. Tá errado. Tá muito errado que tu não dá desconto, porque soltou os cachorros. Eu fiquei ouvindo. Ouvindo. Aí ela assim, não, porque também olha só, fiz esse exame no hospital não sei o que, não me viram nada, e não deu desconto, e eu quero só, olha aqui. Também é o seguinte, se tu não vê o que eu tenho, eu vou levantar daqui e eu vou pegar meu dinheiro de volta. E eu só sentadinha assim, escutando. Eu respirei fundo. Como eu falei, a habilidade de ouvir e ficar quieta é uma habilidade. Qualquer um mais esquentadinho já teria mandado embora a mulher. E aí eu dei um sorriso e falei, por que a senhora está aqui? Aí ela, não, porque você é muito bem recomendada, o fulano te mandou aqui, a cicrana te mandou aqui, o beltrano te mandou aqui. Eu falei, tá, então eu tenho que ir, né? Aí eu dei um sorriso e falei, vamos lá, vamos fazer exame. Podia ter falado um monte de asneira, mas não falei. Então a gente precisa ter esse tipo de habilidade, de escutar e às vezes de absorver alguns desaforos e relevar. E eu achei o que a mulher tinha, no final das contas, e ela saiu feliz. Eu acho que é isso, a gente termina essa sessão de perguntas e respostas sobre carreira. Espero que eu tenha agregado um pouquinho no seu dia. Siga o nosso canal, entra na Escola de Ultrassom, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.